Boa noite a todos e a todas. Eu sou Paulo Renato da Silva, professor de História da UNILA. Além de atuar na graduação, sou professor do IELA e também do mestrado em História da UNILA. Hoje me cabe o imenso prazer de mediar esta mesa, mais esta mesa do IELA, promovida pelo IELA, hoje com o título Paraguai. Temas, fontes e perspectivas. Gostaria muito de agradecer ao IELA, a Diana, nossa coordenadora, pelo convite e pela oportunidade. Gostaria de dizer que quando apareceu o convite para essa mesa, eu prontamente pensei no Paraguai como eixo desta mesa. E por quê? Por vários motivos. Mas se for possível apontar um dos principais, se não o principal, eu diria que a UNILA proporciona para aqueles que vêm de fora e para aqueles que já viviam aqui na fronteira a oportunidade de descobrir o Paraguai, de redescobrir o Paraguai, para além dos estereótipos, dos preconceitos, das simplificações que marcam, muitas vezes, as relações dos países vizinhos com o Paraguai. Então, é importante dizer isso, inclusive, para esclarecer uma das condições dos 4 que aqui estão hoje nessa mesa. Somos 2 brasileiros e 2 brasileiras na fronteira, mas 2 brasileiros e 2 brasileiras olhando para o Paraguai. E com muita consciência das limitações colocadas por essa condição e por outras condições, é que a gente, desde já, agradece toda pergunta, toda crítica, toda sugestão às pesquisas que aqui serão apresentadas. Além de mim, essa mesa é composta por um jovem pesquisador e 2 jovens pesquisadoras bastante entusiasmados e comprometidos com o Paraguai. E eu queria, então, deixar o convite para que vocês fiquem conosco e possam conhecer, através da fala do Valdson, um pouquinho mais sobre a história da construção da Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu à Ciudad del Este, Foz do Iguaçu no Brasil, a Ciudad del Este no Paraguai. Vocês possam conhecer um pouco da história da construção a partir da imprensa, a partir principalmente de um meio de imprensa que é o jornal O Globo, entre os anos de 1956 e 1965, quando a ponte foi construída. Fica o convite para vocês conhecerem o trabalho da Letícia, que vai falar, que vai apresentar uma biografia escrita, uma biografia do general Alfredo Stroessner, ditador do Paraguai, entre 1954 e 1989. Através dessa biografia, a Letícia explora, analisa alguns dos mecanismos que explicariam como foi possível essa ditadura do Stroessner, do Alfredo Stroessner, permanecer tanto tempo no poder, por quase 35 anos. E, finalmente, fica o convite, neste mês de novembro, quando aqui no Brasil a gente celebra, a gente comemora a consciência negra, que a gente possa conhecer um pouco dessa temática do lado do Paraguai. E o trabalho da Kelly analisa a criação do Dia da Cultura Afro-Paraguaia em 2015. Então, espero que nos acompanhe neste percurso e aguardamos a
os comentários, as críticas e as sugestões de vocês. Está me dando algum retorno. O som, acho que agora melhorou. Então, a gente adotou como um critério possível de desenvolvimento da mesa, um critério cronológico. Talvez seja mal de historiadores. Então, o primeiro trabalho a ser apresentado é o do Waldson de Almeida Dias Júnior. O Waldson, ele é graduado em História, ele se graduou em 2011 pela Uniamérica e é mestre em Estudos Latino-Americanos pelo IELA, pelo nosso IELA, em 2018. Atualmente é professor de História da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. E o Waldson, como já aparece no slide, vai apresentar a pesquisa Uma Ponte para o Progresso, entre aspas. Representações sobre a Ponte da Amizade e relações Brasil-Paraguai nas páginas do Globo, como eu disse, entre 1956 e 1965. Antes de passar a palavra ao Waldson, acho que faltou apresentar que o Waldson e a Letícia já foram meus orientandos, e a Kelly é atualmente minha orientanda, e os três são grandes parceiros de pesquisa nas minhas empreitadas pelo Paraguai. Faltou dizer isso na apresentação. Então, Waldson, fique à vontade, passo a palavra para você. Olá, pessoal, como vocês estão? Me escutam bem? Muito bom, então. Acho que apresentações o Paulo já fez, eu só quero reforçar o agradecimento de estar aqui nessa mesa com os colegas, agradecer muito a oportunidade de poder estar conversando, revendo alguns colegas também, e é sempre uma oportunidade muito bacana da gente estar podendo conversar sobre esses temas e, se de alguma forma, poder estar ajudando alguns. Pessoal, normalmente, quando eu venho falando desse tema, eu sempre gosto de começar pedindo para que todos fizessem um exercício. Eu estou vendo aqui alguns nomes, eu não conheço todos, mas eu sei que tem algumas pessoas que não são de Foz, como é o meu caso, que não nasceu em Foz do Iguaçu, e eu gostaria que pensassem, principalmente, não necessariamente quem é de fora, mas todos, quando ouviu falar da Ponte da Amizade, ou quando pensou de como chegar ao Paraguai, o que passou pela sua cabeça? O que pensou? Eu pergunto isso porque muitas vezes acontece alguns casos de pessoas que simplesmente não conhecem Foz do Iguaçu, não conhecem a região, mas sabem que para chegar ao Paraguai você precisa atravessar uma ponte. Então, pode ser, principalmente para aquelas pessoas que não conhecem a nossa região, que eu, se não me engano, vai ser postado no YouTube depois e a divulgação é um pouco maior. Foz do Iguaçu fica numa região que a gente chama de tríplice fronteira, como vocês podem ver, pois fica no extremo oeste do Paraná e faz fronteira com Cidade del Este, no Paraguai, que fica aqui no meu caso está à minha esquerda, não sei, provavelmente deve estar à direita de vocês, né? E a parte aqui mais ao sul com a Argentina, com Porto Iguaçu. Talvez, ao pensar um pouco, e aqui tem algumas fotos dela para vocês, talvez quem não conheça, aqui está ela apresentada, mais ou menos nos dias de hoje. Aqui ainda com movimento. Nesse ano a gente teve algumas fotos mais inusitadas dela vazia. Mas, enfim. Talvez vocês possam ter pensado em diversas fotos, diversos pensamentos, enfim. Eu selecionei aqui, só para ajudar nesse exercício, algumas reportagens, algumas mais atuais, outras mais antigas, mas apenas para ajudar a gente. Por exemplo, a primeira reportagem que vocês veem aí no em cima fala Ponte da Amizade, a fronteira mais movimentada do país. É uma reportagem do movimento migratório, do movimento de pessoas que passam diariamente pela ponte, seja para comércio, seja para turismo, seja por trabalho, enfim. Ou a gente pode fazer já do aniversário da ponte, quando ela completou 50 anos.
novamente no movimento que existe sobre ela, ou também como um local de protestos, um local de movimentos sociais, de manifestações sociais, no caso, não é? Como, por exemplo, uma greve de mototaxistas que fecharam a ponte por determinado tempo, ou também em casos criminais ou por suicídio. Um exemplo, uma notícia de uma pessoa que tentou suicídio pulando da ponte, nesse caso foi salvo dos policiais. Esse exercício eu gosto de fazer sempre, porque conforme a gente vai pensando nela, em tudo que a gente já viveu nela, ou quando foi fazer alguma compra na Cidade do Leste, enfim, a gente acaba criando algumas ideias, algumas representações, e é curioso, e aqui eu já vou encaminhando um pouco para o início do que é a pesquisa, que essas representações que nós fazemos, muitas vezes, elas se diferem das representações ou do modo como a ponte foi apresentada durante a sua construção. Novamente, eu trouxe aqui alguns exemplos, e aqui esses exemplos deste lado são de chamadas da época da construção da ponte ou do ano da sua inauguração, e trazem temas ou manchetes como a Ponte Brasil-Paraguai, técnica e arte brasileiras no maior arco do mundo. Em plena fronteira, Brasil e Paraguai apertam-se as mãos. Heroísmo na construção da ponte. Brasil e Paraguai mais unidos pela ponte da amizade. E é como esses 5 teriam outros inúmeros exemplos. A partir daí, a gente poderia também pensar, e é comum, pelo menos quando a gente vai conversar sobre esses temas, a ponte também ser cenário de outros eventos que algumas vezes nem necessariamente acontecem na ponte da amizade, acontecem no seu entorno. Um exemplo rápido seria uma conexão terrorista, um possível indício de células terroristas em Foz do Iguaçu, e é uma matéria publicada no jornal o Globo, no ano de 2014, tem como cenário ou imagem apresentando essa matéria a Ponte da Amizade num dia de movimento. Ou um exemplo discutindo a fronteira sob estigma do terror, a questão do tráfico, da muamba, enfim, passando, daí tem uma longa matéria no centro, em que em cima as pessoas atravessando a ponte com as mercadorias ilegais, e embaixo também uma outra foto aqui da Ponte da Amizade. Volto agora como um último exemplo, também destacando a ponte como o paraíso dos sacoleiros, a meca dos sonegadores. Algumas vezes também já linkando a ideia da ponte, algumas vezes com já uma ideia de um possível atraso, e aqui eu coloco todas as aspas possíveis, mas uma ideia de um atraso, de uma possível até mesmo barbárie, uma divulgação onde a lei não é tão seguida, onde ela é infringida. Que, se vocês lembrarem agora há pouco, já difere muito da sua relação ou do que era exposto na época da sua construção. A ideia do projeto em si, ela nada mais é do que tentar entender quais as representações foram produzidas na época da construção da Ponte da Amizade. E aqui eu faço uma rápida contextualização. A ponte, como o Paulo já comentou, ela inicia em 56, no lado brasileiro, no governo do Juscelino Kubitschek, JK, e no lado paraguaio, já em governo na ditadura Stroessner, e tem a sua inauguração em 65, ainda em governo Stroessner no Paraguai, mas no Brasil, governo Castelo Branco já na ditadura militar. Só a critério de curiosidade ou para completar a informação, em 61 nós temos também uma inauguração da ponte, quando é completado o aro metálico, a liga metálica que vai ser o ar, e também coincide com o final do governo do JK. Então há uma inauguração simbólica por conta disso, mas ela é oficialmente inaugurada e liberada para trânsito em 65. A ideia do projeto, iniciando lá no mestrado, nada mais era do que tentar contar uma história da Ponte da Amizade. Porque é curioso até,
Muitas vezes a ponte, e é uma impressão que já fica, ou uma sugestão, ela aparece muito como um cenário ou como uma moldura de outras pesquisas ou de outras discussões, seja das relações sociais, dos movimentos sociais, de integração, migração, conceitos como estes, ou até mesmo quando se discute políticas internacionais, relações internacionais, se muito se fala do processo de reaproximação entre Brasil e Paraguai, que se inicia ali final da década de 40, início dos anos 50. A ponte ela também aparece, mas muito como um exemplo. Eu falo isso porque, pelo menos nesses anos que a gente vem pesquisando, são poucos os materiais sobre a ponte. Ela aparece muito como uma citação, como um exemplo, ou às vezes como uma indicação de uma outra situação, de um outro contexto. No contexto eu falo em relação à pesquisa. Na ideia, no início do projeto, como muitos de vocês devem lembrar, quando estavam no mestrado, a ideia é a gente tem milhares de ideias, às vezes não tem como sintetizar realmente o que quer. No caso da pesquisa, e é o que a gente vem desenvolvendo nesses últimos anos, a gente vem trabalhando com a ponte, com a ideia de tentar entender o que ou como ela foi apresentada aos brasileiros. Por isso eu já falo aqui a justificativa de ser do jornal O Globo, que é um jornal do Rio de Janeiro, que tem o seu início em 25 e perdura até os dias atuais. Portanto, ele acompanha todo o processo, todo o tempo de construção da ponte. É um jornal de grande circulação, tendo em vista os números de periódicos diários que eram distribuídos e comercializados na época, ou durante esse período também. Apesar de ser um jornal relativamente mais caro, isso já é um indicativo também do grupo que acessava e lia o seu material. Porém, a gente consegue perceber no Globo que ele é um jornal da capital, é importante lembrar também, o Rio de Janeiro ainda era capital no início da sua construção, capital do Brasil, e isso nos indica uma ideia de como ela foi assimilada ou apresentada para os brasileiros e como o Globo trabalhou e cobriu a Ponte da Amizade, essa construção dessa ponte. É curioso, e destaco aqui já, se vocês puderem perceber, a gente tem uma grande concentração de reportagens e materiais encontrados no início, na assinatura dos tratados de início de construção, uma segunda leva um pouco menor na primeira inauguração, ali nos fins dos anos, enfim, nos fins do governo JK, desculpa, e no final, em 65, quando a gente já tem a inauguração definitiva, onde é uma concentração maior de reportagens que nós encontramos até agora. A critério de informação, essa pesquisa ela vem se desenvolvendo já há algum tempo. Ela começou no mestrado, mas não parou até aí. O Paulo e eu, enfim, nós começamos um trabalho bem bacana. Ele tem desenvolvido alguns temas que a gente levantou na pesquisa bem interessantes no pós-doc, já tem algumas produções publicadas. Também, recentemente, teve a produção, deu um fruto, um artigo publicado em parceria. Há alguns projetos também de perdurar e continuar essa pesquisa com algumas outras questões que não foi dado conta de chegar até o seu final. A princípio, e eu vou trazer aqui para a discussão apenas alguns pontos, até por questão do tempo, do que foi levantado, do que foi analisado, eu vou fazer uma rápida contextualização. É importante lembrar que Brasil e Paraguai, como eu referi, já estavam no processo, já durava o governo Stroessner no Paraguai, já tinha o governo JK. E uma característica desse contexto, principalmente com relação à política internacional paraguaia, vai ser o que alguns autores usam como conceito de política pendular. Isso refere-se ao quê? Refere-se à ideia de que a política internacional paraguaia, a forma como ele é tratado, ou enfim, analisado, é como se fosse um pêndulo, ora voltado ou mais próximo à Argentina e distante do outro lado, que é o Brasil, outrora mais próxima do Brasil e ao mesmo tempo distante da Argentina. A gente vai ver que a ponte, como eu já comentei anteriormente, ela vai ser um exemplo
dessa reaproximação do pêndulo para o lado brasileiro e um novo distanciamento para com a Argentina. Dentro das reportagens que a gente foi encontrando e foi analisando, uma das características, uma das representações que nos percebe é aqui, a primeiro tópico, que seria uma ideia de tutela brasileira. Em que sentido? O sentido de que o Brasil estava ajudando o Paraguai a se desenvolver. Que o Brasil via no Paraguai um parceiro, isso em algumas declarações é dita, mas ainda era um parceiro que traria frutos no futuro, que era um parceiro que o Brasil necessitaria ajudar, desenvolvê-lo, para daí sim trazer seus frutos. Nessa ideia de tutela, em primeiro momento, a gente sempre percebe nessas declarações uma ideia de que o Paraguai ainda precisa dessa parceria e desse, digamos assim, apadrinhamento, desse acompanhamento do Brasil. Seria o Brasil responsável pelo seu desenvolvimento e ajudá-lo a isso. Trago aqui uma declaração rapidinha de um dos jornalistas que cobriu a construção da ponte, o Ronce, que ele traz a seguinte citação: os paraguaios sabem que construímos a ponte mais para eles e por isso crescemos na sua admiração. Um rápido parênteses aqui, e é só para lembrar, a ideia central da Ponte da Amizade, ela nasce com a seguinte ideia: de se construir uma ponte que ligasse os dois países para, num primeiro momento, fazer a ligação entre o Paraguai e o Porto de Paranaguá, trazendo para o Paraguai uma segunda saída e escoamento para o mar, pelo Porto de Paranaguá, e para o lado brasileiro, em outras reportagens também, em algumas declarações que eles reproduzem, traz a ideia do Paraguai, ou melhor, do Brasil, enquanto tentando marcar a sua posição dentro da América Latina. Ou melhor, tentando marcar a sua posição enquanto um líder latino-americano. Tanto é que trago aqui abaixo já o segundo exemplo da ideia de respirar com dois pulmões, que vai ser rapidamente referido numa das reportagens, mas é muito comentado entre algumas lideranças paraguaias e o próprio general Stroessner, no sentido de que essa aproximação com o Brasil, em especial a ponte que ligará os dois países, traz uma segunda via para o Paraguai no escoamento de seus produtos e na tão sonhada saída para o mar. Que também é, e é importante que a gente lembre, um dos argumentos estudados e discutidos pela Guerra do Paraguai. Seria um dos argumentos pelo início da guerra com o Paraguai. É curioso, e aqui eu já vou adiantando um pouco mais, já perto do final, por conta do tempo, que a memória da guerra ela está presente dentro das reportagens, de forma sutil, porém está presente, exatamente mais precisamente nas declarações das autoridades dentro ou em momentos de solenidade, seja nas assinaturas de tratados, seja em encontros diplomáticos, enfim. Trago mais uma citação que está em uma das reportagens, que fala que o Brasil, depois da cruenta guerra de 5 anos entre irmãos, em que fomos quase totalmente exterminados, concorreu com atos de cordialidade fraternal para curar nossas profundas feridas e reanimar nosso mutilado corpo. Dentro dessas reportagens, a gente percebe normalmente dois padrões quando se refere a essa ideia da guerra. Num primeiro momento, entre autoridades brasileiras, onde elas destacam muito essa visão de que a guerra do Paraguai foi um acidente de percurso, entre aspas, dentro de uma longa trajetória de relações e afinidades dos dois países, um episódio isolado, chega a ser falado, que, enfim, aconteceu, foi um episódio isolado, e tendemos a seguir a nossa jornada de parcerias e relações. Pelo lado do Paraguai, dentro das autoridades, se destaca um pouco essa situação, que foi um episódio, mas que esse episódio passou. E que, passado esse episódio, eles devem seguir em frente como os dois parceiros, como os dois amigos, como os dois irmãos, às vezes são ditos.
Muito provavelmente, e aí precisaria um pouco mais de análise de estudo, talvez indicativos de um discurso já para tentar trazer uma maior aproximação da população paraguaia, que alguns estudos mostram, ainda tinha uma visão, ou permanecia uma visão extremamente crítica e reativa ao Brasil por conta da sua postura na guerra. Só um pouquinho. Aqui. Outros dois pontos que eu trago, e aqui já vou encerrando, é a ideia de que, além da ponte trazer essa nova aliança, essa nova parceria entre os dois países, reafirmando essa amizade, ela também é o progresso chegando para uma região inóspita. É o progresso, como muitas vezes é dito, chegando para uma região esquecida pelos estados nacionais, esquecidas pelo governo federal brasileiro e auxiliando o Paraguai no seu desenvolvimento. Então, a ideia de que a região aqui oeste, a região da fronteira, é um ambiente esquecido, é um ambiente vazio, onde não há ocupação, e a modernidade chega para trabalhar, chega com o seu desenvolvimento como heróis, chegando e desbravando uma mata virgem. Por exemplo, há um comentário do mesmo jornalista do Globo, citando a cidade de Foz do Iguaçu como cidade de ruas poeirentas, onde há cantos paraguaios celebrando o início da construção da ponte. Há também essa foto, que é emblemática, no final da construção da ponte, onde se tem um destaque num plano mais um plano aéreo, onde se destaca a ponte já terminada, em torno de um vazio onde não é destacado. Provavelmente um reforço a mais do branco para conseguir se perceber um pouquinho mais a ponte. Em volta um escuro, um vazio, dando uma ideia de que não há ou de que não havia algo lá, e assim chega-se o progresso a partir da tecnologia, da arte, da engenharia brasileira, também para trazer à tona esse novo empreendimento que vai ser até, inclusive, na época, o maior arco de ponte no mundo para facilitar a travessia de barco por ela, por baixo, no caso, para os barcos conseguirem passar. Também é um destaque o fortalecimento nessa ideia, nessas representações, do fortalecimento das empreiteiras brasileiras e essa destaque do poderio da engenharia da construção brasileira. Inclusive, antes do governo já, isso nós temos essa matéria e alguns desses destaques ainda, governo JK anterior ao governo militar, que é uma característica que algumas pessoas destacam, de ter sido seu grande construtivismo, na ideia de produzir enormes construções e obras e tudo mais, mas novamente traz também essa ideia da soberania brasileira no sentido de trazer o mais alto nível de tecnologia e de arte para desenvolver essa obra, ao sim influenciando no desenvolvimento daquela região, que é sempre lembrado como uma região esquecida, uma região vazia, e acima de tudo, também tentando dizer que é essa ideia de trazer-se um desenvolvimento também para um país que se diz ou que se começa a pensar como outro irmão, mas que precisa desse acompanhamento brasileiro. Há outros aspectos também da pesquisa que a gente já foi desenvolvendo, que a gente foi levantando, mas a princípio, para esse momento, seriam esses aqui. Fico à disposição depois no final para a gente conversar um pouquinho mais, se sobrar tempo. De reforço o agradecimento por estar aqui, um prazer inenarrável. E eu já vou encerrando por aqui, que eu já vi que está o vermelhinho aqui em cima da tela e já está me deixando nervoso. Então, gente, muito obrigado. E era isso. Paulo? Deixa eu ligar o microfone. Obrigado, Valdson. Obrigado pela apresentação da pesquisa. Muito resumidamente, antes de passar para a Letícia, me parece que um dos valores da pesquisa do Valdson é perceber que a gente pode pesquisar o Paraguai, as relações Brasil-Paraguai a partir da imprensa. A gente trabalhou com o tema da construção da Ponte da Amizade
mas nós sabemos que outros temas, como a construção de Itaipu, também foram acompanhados pela imprensa brasileira de forma muito intensa. O que o Waldson mostra na sua pesquisa, me parece outro valor, ela não foi um processo linear, gradual, sem conflitos, como muitas vezes parece. Parece que foi um processo de aproximação sem obstáculos. O que a gente vê a partir das páginas do Globo é que, se por um lado existia muita desconfiança no Paraguai em relação à aproximação com o Brasil, a gente via que no Brasil, com as devidas diferenças e as devidas proporções, também havia desconfiança quanto aos investimentos do Brasil no Paraguai. Então, quando a gente vê a imagem da tutela do Brasil sobre o Paraguai, é apenas um dos argumentos mobilizados pelo jornal, representante das elites econômicas e liberais do país. Mas foi necessário colocar que o Paraguai seria, digamos, apenas o primeiro passo para a consolidação do Brasil na América Latina, que a ponte da amizade estaria muito além das relações com o Paraguai e a América Latina, mas também representaria uma oportunidade de desenvolvimento técnico da engenharia brasileira, o que, diga-se de passagem, também mostrava as ligações do jornal. Um dos valores da pesquisa do Waldson, que ele ainda não teve tempo de abordar, é como circulava já na imprensa brasileira denúncias contra o autoritarismo da ditadura paraguaia, o que representou uma saia justa para esses setores liberais brasileiros. Ora, como apoiar a construção de uma obra? Como apoiar a proximidade com um país que estava vivendo uma ditadura? Isso, claro, diminuiu muito a partir de 64, quando aqui no Brasil também se instalou uma ditadura. Enfim, acho que um dos valores é mostrar a possibilidade de pesquisar o Paraguai a partir da imprensa, daí a nossa preocupação com as fontes do dia de hoje, e mostrar que essas tensões nas relações entre os dois países estiveram presentes dos dois lados. Bom, e aí a gente deixa aberto depois para perguntas para a gente continuar o debate. Eu passo então a palavra agora para a Letícia Consalter de Lima. No ano de 2015, e, assim como o Waldson, é mestre em estudos latino-americanos, aqui pelo IELA, também no ano de 2018. E a Letícia vai apresentar a sua pesquisa intitulada Stroessner, Biografia, História e Propaganda, 1972 a 1979. Fique à vontade, Letícia. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim? Aqui. Espero que todos estejam bem. Agradeço a oportunidade e o espaço que ela cedeu para a gente conversar um pouco sobre Paraguai. A minha ideia de trazer a pesquisa que eu desenvolvi no mestrado é apresentar uma fonte ainda um pouco inédita nas pesquisas sobre Paraguai. E é isso. Bom, entre 1954 e 1989, como já foi dito, o Paraguai ficou sob o comando de Alfredo Stroessner, completando quase 35 anos de poder. Bom, o governo de Stroessner, ele foi um governo com traços ditatoriais, muito marcado pela repressão, as leis, dentre outros. Para além desses traços autoritários, um dos elementos mais marcantes do estronismo foi o personalismo acentuado apresentado pelo regime. Um dos maiores exemplos deste traço do estronismo, desse personalismo apresentado pelo regime, foi o papel
que Stroessner desempenhava dentro do eixo triplo que formava a estrutura do regime stronista, que era formado pela união entre o governo, o Partido Colorado e as Forças Armadas. Nesse cenário, Stroessner era o presidente à frente do governo, mas também era o presidente do Partido Colorado e o comandante em chefe da nação. Dessa forma, ele concentrava em si o comando de todos os núcleos que formavam o seu governo. Esse traço personalista, apresentado pelo regime stronista, acabou se estendendo também para a propaganda, propaganda que era vinculada pelo regime. O funcionário usual do stronismo nas repartições públicas como ministérios, gabinetes oficiais, divisões militares e escolas, dentre outras, eram indispensáveis objetos de culto à imagem de Stroessner, como estátuas, bustos, pinturas e até mesmo obras enciclopédicas que, na maioria das dentre essas estratégias de propaganda de cunho personalista do regime, encontramos livros que, na sua maioria, eram obras biográficas sobre Stroessner. Essas obras, elas tinham como objetivo, como principal objetivo, exaltar a imagem do regime. Principalmente obras de infraestrutura que acusassem o desenvolvimento econômico paraguaio e que desenvolvimento esse que estaria sendo promovido durante este governo, através, né, de políticas ditas modernizadoras do stronismo. Essas obras promoviam a imagem de como uma excepcional biografia, exaltando Stroessner como um notável líder, destacando frequentemente a sua inusual competência e até predisposição para o trabalho, incansável e também como um líder moderno e visionário. Em muitos desses livros, Stroessner é até destacado como aquele que era o primeiro a acordar e o último a ir dormir no Paraguai. Temos também com frequência nessa obra esse tipo de visão, não somente nas obras que eu acabei selecionando para pesquisa no estronista, que é um termo cunhado pelo professor Paulo, que media essa conversa. Essas obras elas foram produzidas e publicadas durante mesmo o regime, e normalmente elas eram escritas por apoiadores ou colorados ou apoiadores do regime. Dentre estas diversas obras que formam a literatura stronista, nós acabamos, para minha pesquisa, a gente acabou selecionando uma série para que fosse possível analisar este material mais detalhadamente. Essa série ela é formada por 3 volumes, ela é intitulada Stroessner, deixa eu passar aqui para vocês conseguirem ver. A série se chama Stroessner, ela é formada por 3 volumes. O primeiro tomo do primeiro volume foi publicado em 1972. Esse primeiro volume ele possui uma segunda edição publicada em 1979. O segundo volume foi publicado em 75. Foi publicada durante a década de 70, que foi um período de considerável boom econômico no Paraguai. Dentre vários motivos, que não vamos numerar agora, a pesquisa.
de que os autores dessas obras escreviam, tinham como objetivo, ao escrever e publicar essas obras, utilizar elas, a publicação dessas, como uma moeda de troca para conseguir angariar favores frente ao regime. Nessas obras, como, por exemplo, o traço personalista, como já foi dito antes. Nestas obras, por todo o seu conteúdo, nós nos deparamos com passagens de enaltecimento à imagem de Stroessner e de seu desempenho, claro, como líder. Como, por exemplo, essa passagem... aparece para vocês? Isso. Essa passagem, como essa passagem. Nessas duas passagens, em que os autores eles destacam várias vezes as múltiplas virtudes de Stroessner e aí, as qualidades que ele apresenta ou apresentaria. E destacam também o período de governo de Stroessner como um período especial da história do Paraguai. Como nessas duas passagens, em que os autores destacam as virtudes múltiplas de Stroessner, isso se repete nas outras obras também. Além disso, outro elemento que aparece muito durante essa série, que está muito presente, né, nessas obras, é o discurso histórico, que é baseado, assim como o discurso apresentado pelo regime, é baseado no revisionismo histórico, que basicamente consistia na revisão da história paraguaia, principalmente no que diz respeito aos governos e às imagens de França, Carlos Lopes e Solano Lopes, que foram os comandantes, ficaram à frente do Paraguai no período anterior à Guerra da Tríplice Aliança. Esse discurso histórico, esse apanhado histórico que aparece nos livros também dá uma atenção muito grande ao tema da Guerra da Tríplice Aliança. Bom, esse movimento, ele conferia o título de heróis nacionais para a França e para os Lopes, com destaque grande para Lopes, devido, né, ao desempenho dele durante a Guerra da Tríplice Aliança. Ele era apresentado como o herói máximo da nação, sendo que Stroessner se colocava e era apresentado como um herdeiro moral, ideológico e continuador desses heróis. Este discurso foi utilizado por Stroessner com o objetivo de conquistar legitimidade frente ao cenário político e até mesmo da população. Esse discurso, vinculado pelo stroessnerismo, ele se repete nas obras, assim como o personalismo se repetia nessas obras, onde os autores eles se preocupam em vincular a todo momento Stroessner à imagem dos heróis que eram proclamados pelo revisionismo, que haviam sido proclamados pelo revisionismo histórico. O revisionismo histórico destaca a época de França, como vocês podem ver nessa terceira citação, ele destaca a época de França e dos Lopes como uma idade de ouro da história paraguaia. Esse período teria sido interrompido pela Guerra da Tríplice Aliança. Esse período somente teria sido retomado com o governo de Stroessner, ou seja, Stroessner seria o responsável por restabelecer a idade de ouro antes vivida no Paraguai, como herdeiro e continuador desses heróis proclamados pelo revisionismo e também utilizados pelo regime. Newton, será que a Letícia caiu? Eu acho que sim, Paulo. Vamos lá. Letícia, nos escuta? Oi. Sim. Voltou, Letícia, por favor. Sim, vocês não estavam me ouvindo? Caiu há pouco. Caiu há pouco quando você, aqui estava normal. quando você Mudou falava sobre a idade de ouro, como o governo dele,
como o governo dele era visto como uma retomada da Idade de Ouro do século XIX. Ok, então tá. Vocês me ouvem agora? Oi? Estamos Escutamos, ouvindo. Letícia. Acho que travou de novo. Letícia, Oi, eu estou te ouvindo. Está me ouvindo? estamos te ouvindo. Ok. Não te vemos, mas te escutamos. Pode seguir. Mas, ok, vou seguir. Então, como eu estava falando, Stroessner era visto como responsável por restabelecer essa idade de ouro que outrora vingava no Paraguai com os heróis nacionais proclamados pelo revisionismo. Essas obras, elas trazem diversos elementos discursivos, elas até apresentam análises bem complexas, como, por exemplo, a utilização da teoria de gerações de Ortega y Gasset, que é um filósofo espanhol. Então, são obras bem complexas, que dão muita informação. Vocês estão me ouvindo? Que eu acho que para mim está travado. Estamos te escutando. Está ok. tendo alguns cortes, mas voltou, Letícia. Ok, eu já estou finalizando. Então, esses livros são fontes muito ricas e inéditas de pesquisa quando se fala em Paraguai e quando se fala na ditadura stronista. Porém, essa fonte também vem acompanhada de algumas dificuldades, porque as informações sobre essas obras são muito escassas, visto que o campo editorial paraguaio tem muito pouca informação. Bom, é basicamente isso. A minha pesquisa que eu desenvolvi no mestrado, que foi um pouco que eu trouxe hoje, foi uma continuação do que eu já desenvolvi na monografia durante o curso de História, onde eu utilizava algumas dessas obras para trazer como era representado, como era visto a relação entre Brasil e Paraguai durante a ditadura Stroessner. E depois da monografia eu resolvi afunilar e me focar nesses discursos históricos Bom, muito obrigada e boa noite a todos. Obrigado, Letícia. A Letícia, muito rapidamente, Kelly, antes de passar a palavra para você, também gostaria de ressaltar o que foi já ressaltado pela Letícia. Me parece que esse conjunto de livros escritos para saudar, para louvar a ditadura e o ditador, permanecem como uma possibilidade de pesquisa, como possibilidades de pesquisas muito grande, muito grande. Esse tipo de material, por vezes, encontra alguma resistência dos historiadores, sobretudo as biografias, ainda mais as biografias escritas para exaltar lideranças políticas. Quanto às biografias, existe um certo receio de serem narrativas não confiáveis, digamos assim. É claro que isso tem mudado bastante no campo da história, mas por muito tempo as biografias não estiveram entre as narrativas privilegiadas pelos historiadores. Sobretudo, quando é uma biografia de uma pessoa, de um general, ligado a um regime autoritário, ditatorial e marcado por N violações aos direitos humanos. O trabalho da Letícia nos chama a atenção para a importância desses materiais, inclusive para além da propaganda propriamente dita. E a Letícia destaca muito bem na pesquisa como essa exaltação da figura de Stroessner procurava ser amparada na história nacional. Agora eu gostaria apenas de chamar a atenção para o finzinho da fala, para aqueles que nos escutam. O que a Letícia aponta sobre a presença, por exemplo, do Ortega y Gasset, do filósofo espanhol, nos mostra como os apelos desta ditadura não se limitavam apenas à versão nacionalista da história paraguaia, como muitas vezes é apontado.
Não houve tempo para explorar, mas a biografia analisada pela Letícia também faz constantes referências a filósofos gregos, faz constante referência a clássicos do iluminismo. Nos mostra que esta ditadura, além de se amparar na história e cultura do próprio país, procurava se inserir mais amplamente na própria história ocidental. E neste ponto tem muito destaque o anticomunismo, que é outro ponto presente nesta ditadura e na biografia que a Letícia aponta. O anticomunismo exacerbado era visto, era trabalhado por essa ditadura a todo momento como uma espécie de união do Paraguai junto a outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, mostrando que os apelos mobilizados por essa ditadura também estavam conectados com esse ambiente de Guerra Fria, particularmente nos anos 70, que a Letícia trabalha. Mas também a gente pode deixar o aprofundamento das questões para o final. E eu passo finalmente a palavra para a Kelly Aparecida Costa. Kelly, você sabe que os últimos têm uma vantagem. Geralmente as pessoas guardam mais a fala de quem fala por último. Então tem uma vantagem. A Kelly Aparecida Costa é graduada em turismo, e eu gostaria de ressaltar isso, lembrando o caráter interdisciplinar do nosso mestrado. Então, somos 3 historiadores hoje, mas temos aqui a nossa representante vinda da área do turismo. Graduada em turismo no ano de 2005 pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a nossa parceira aqui em Foz do Iguaçu, a UniOeste, e atualmente é mestranda do IELA. E a Kelly também é assistente à administração na Pró-Reitoria de Extensão, a PROEX, aqui da Unila. E, como eu comentei, a Kelly vai dividir conosco a sua pesquisa em andamento, intitulada A Construção do Dia da Cultura Afro-Paraguaia, Memórias e Identidades no Paraguai. Kelly, por favor, fique à vontade. Obrigada. Eu gostaria de começar agradecendo a oportunidade, né? Agradecer a participação dos colegas da mesa, trabalhar um tema afrodescendente no mês que é comemorada a consciência negra no Brasil. E eu vou tentar colocar alguns pontos até aqui da pesquisa e alguns desafios em contexto. Então, a motivação para iniciar, né, o desenvolvimento dessa pesquisa é a investigação nas fontes que são encontradas do Paraguai sobre a população negra. E estudando um pouco mais, você percebe que desde 1506, com a escravização, a entrada de Pedro de Mendonça no Paraguai, já tem a presença afro. Isso nem todas as fontes são declaradas, digamos assim, tem um silenciamento, podemos considerar. Então, a apresentação eu dividi em 3 pontos, que é a população negra no Paraguai, contextualizar um pouquinho as comunidades, as efemérides e símbolos que são trabalhadas e algumas em potencial, e os desafios da pesquisa, agora nesse período que estamos vivendo de isolamento social. Falando um pouco das comunidades, como eu mencionei, entrada desde 1536 de Pedro Mendonça, temos algumas comunidades mais antigas. Desde a época das reduções jesuíticas, no departamento de Paraguari, encontramos a comunidade de Cambacoquê. Também em 1702, com os pardos livres, os escravizados, né, que eram libertos para não misturar com o pessoal, digamos assim, e eles eram encaminhados para a emboscada. Então, foi criada essa comunidade, que se considera a comunidade de pardos livres. Temos a comunidade de Rosado e Tobati, que é uma comunidade afro-indígena, também da época de 1600, época de colônia. E as duas comunidades são mais conhecidas como a comunidade, população afrodescendente no Paraguai, que são mais próximas de Assunção, é a comunidade de Lauriti e a comunidade de Cambaquá. Essas duas comunidades, elas se consideram que chegaram em
1520 com os lanceiros de Artigas. José Gervásio Artigas era um general uruguai que o França, na época, né, 1820, concedeu exílio e ele entrou com alguns lanceiros. Nas bibliografias encontramos diversos números, mas vamos considerar de 80 a 50 lanceiros livres que entraram com Artigas e foram concedidos nessa região, receberam sementes, algumas famílias iniciarem e ali foram ficando. A partir de 1990, ocorre uma ênfase na relação com o Uruguai. Por quê? José Gervásio Artigas, como vem da banda oriental, né? O Uruguai entra nessa região com seus lanceiros e a Associação Mundial é uma associação que ela auxilia a população descendente nos seus processos de reconhecimento. Então faz parceria com o Balé de Cambaquá nos anos de 90, até a doação de tambores, que eles trabalham praticamente o mesmo ritmo do pré-candombe, e tem essa relação que dura até os dias de hoje. Em relação à cultura e símbolos, o que acontecia? Com o aumento da região metropolitana de Assunção, a especulação imobiliária estava intensa na terra de Cambaquá. Até onde fica a Universidade Nacional de Assunção, antigamente era terra da comunidade. Então, uma forma de fortalecimento, em busca do seu reconhecimento, eles criaram grupos de dança. As 3 comunidades, Cambaquá e Emboscada, criaram seus grupos de dança e associações em busca de fortalecer e atrás dos seus direitos. E em 2008, criaram a Rede Paraguaia de Afrodescendentes. Em relação a símbolos, eles são devotos a São Baltazar. São Baltazar é o rei mago negro. Todo dia 6 de janeiro é comemorado. Todas aquelas comunidades afrodescendentes comemoram o dia 6 de janeiro. E eles têm algumas outras datas que eu vou mostrar um pouquinho adiante. O São Baltazar, as referências encontradas, eles colocam que veio uma imagem do santo junto com Artigas, junto com os lanceiros, e a imagem original encontra-se numa das capelas São Baltazar que tem lá na comunidade. Então tem todo um ritual, ações, eles têm 6 tipos de dança que eles fazem em devoção ao santo, né? Outro símbolo é o tambor, e eles falam que o tambor tem aquela forma arredondada, como o universo, e o pulsar seria o pulsar do coração. E ele é utilizado em formas coletivas, porque em volta do tambor que eles buscam reconhecimento, conversam, fazem reuniões. Em Cambaquá, eles pintam nessas 3 cores. O preto, para os povos africanos, o amarelo representando o sol, que é a energia, e o vermelho, luta pela liberdade. Então, são 2 símbolos, principalmente na comunidade de Cambaquá, que são considerados na cultura. Em relação às efemérides, o objeto da pesquisa é a criação de uma efeméride, né, a data do dia 23 de setembro, como o Dia da Cultura Afro-Paraguaia. Ele é considerado mais na comunidade de Cambaquá. A comunidade de Cambaquá ela tem 2 grupos de dança. O tradicional de Cambaquá, que vem desde 1900, que fez as articulações com o Uruguai, a Associação Mundial. É um grupo recente, criado em 2012, que em 2015 impulsionou esse projeto de lei. Então, eles consideram essas 2 datas. As comunidades têm algumas outras datas efemérides, né, que consideram, como Lauretil, 22 de setembro, que é o Sargento Cândido Silva, que foi da Batalha de Curupaiti, quando ele retornou para a comunidade, ele criou o oratório, criou um campo, e as comunidades de Rosado, em Bocacoquê, outras devoções. Como o foco da pesquisa está mais em Cambaquá e na data 23 de setembro, ela passa superficialmente nessas outras datas, mas não chega a aprofundar. E ali nós podemos ver que a primeira imagem é Cambaquá e a de baixo é de São Baltazar também, mas em Lauriti, que em 2020 eles comemoraram 200 anos da entrada de Artigas no Paraguai. As 2 comunidades elas ficam próximas, mas trabalham autônomas, cada um trabalha de modo, mas as 2 devotas sempre estão com a imagem de Baltazar. Em relação ao Dia da Cultura Afro-Paraguaia, como eu já mencionei, foi criado pela Lei
5.464 de 2015 e considera o dia 23 de setembro. Impulsionado pelo grupo São Baltazar de Cambaquá, esse grupo possui liderança feminina, é liderado pela Lourdes Dias. E todo o impulsionamento foram por 3 mulheres, a Dias, que é a irmã da Lourdes, e a senadora Blanca Fonseca. Então, as 3 articularam esse projeto, apresentaram ao Congresso e foi aprovado. Então, é muito forte a participação de mulheres nessa comunidade. Até após a qualificação, a conversa com o Paulo, a gente vai trabalhar um pouco mais esse processo das mulheres no processo histórico do Paraguai, relacionando a população negra. E esse projeto, essa lei, né, a declaração, ela foi um incentivo para as políticas públicas que não existem direcionadas à população negra no Paraguai. Em 2019, com a articulação da rede afrodescendente e as comunidades, mesmo fora da rede, eles entregaram um projeto de lei para o reconhecimento da população como minoria étnica. Ele foi entregue no Congresso em novembro de 2019 e está ainda para análise, né? E esses instrumentos jurídicos, tanto o projeto de lei que está anexo a Lei 5.464 e o Decênio Afrodescendente, o Internacional Afrodescendente, que tem o tema Reconhecimento, Justiça e Desenvolvimento, ele foi promulgado pela ONU em 2013 e tem o prazo de 2015 a 2024. Digamos, estamos na metade do decênio. É um convite aos estados a desenvolverem ações e atividades que reconheçam, fomentam, articulem e reconheçam, né, a população à frente. Esses quadros, como não na pandemia, muitas comemorações que estavam previstas dos 200 anos em Cambaquá não foram realizadas. Então, o artista plástico de Romero realizou uma mostra virtual para a comemoração desses 200 anos. Ele pintou 11 quadros a óleo e representando o que foi falado, principalmente da simbologia dos tambores e das danças com as vestimentas vermelho e amarelo, que é muito forte na comunidade. Falando um pouco do desafio, né, do desenvolvimento da pesquisa. Primeiro, em relação às fontes de pesquisa. Como foi comentado, uma invisibilização da população negra no Paraguai. Podemos citar alguns autores, tipo o Henry Hicks Jr., ele tem o livro Os Negros na América Latina, ele cita vários países e não é citado o Paraguai. Outros autores, o Paraguai é citado em algumas tabelas, só que não é visitado por as pessoas que da obra. Então, é difícil encontrar referências que falam, que aceitam, né, a população negra no Paraguai. Outro ponto é o contato com as comunidades. Para ter o contato com as comunidades, precisa ter digamos assim, uma relação de confiança. Então, antes da pandemia, a gente tinha feito contato com várias comunidades, iniciado o desenvolvimento das entrevistas. Só que, vindo com a pandemia, as prioridades, como eles mesmos mudaram. Então, a prioridade deles era se manter, fazer ações comunitárias, ajudar nos auxílios de governo, cestas básicas. Então, ficou um pouco mais complicado esse contato. E também a relação entre as comunidades, em especial em Cambaquá, onde tem 2 grupos de dança, existe uma certa rivalidade. Então, tem que trabalhar os 2 grupos dentro da mesma comunidade, separada, com o mesmo objetivo. O que é um desafio, quem está de fora, para entrar e trabalhar com esses grupos. As entrevistas estão sendo realizadas também, elas estão semi-estruturadas, assim, e foi necessário, né, a utilização de plataformas virtuais, como o Google Meet, Zoom, WhatsApp, e-mail, para conseguir desenvolver. E um dos pontos também que eu já tinha até comentado com o Paulo, que a gente tem que ficar meio instigando as pessoas, dependendo do tema, né? Quando você pergunta alguma coisa sobre ligas, como que chegar, se as pessoas não sabem, elas ficam mais quietas. Aí você acaba tendo que instigar um pouco mais. Também porque está um processo recente em andamento, né?
A lei é recente, de 2015. O processo que está no Congresso em estudo também foi o ano passado. O decênio afrodescendente está em curso. Então, são todos temas novos que acabam dificultando a pesquisa, mas o objetivo da pesquisa, a contribuição, é dar visibilidade, porque sabemos que a questão negra existe, está presente no Paraguai, tem vários pontos que você encontra, participaram da Guerra da Tríplice Aliança, várias ações foram desenvolvidas, só que se você vai questionar, muitas vezes eles são invisibilizados, e alguns dos argumentos eles colocam o tema da mestiçagem, né? Devido à mistura de brancos, negros e indígenas, acabou tendo a mestiçagem, seria uma forma do governo. Então, alguns autores consideram esse ponto a existência da população negra no Paraguai. Acho que a princípio da pesquisa seria isso e podemos prosseguir. Obrigada. Obrigado, Kelly. A pesquisa da Kelly parece ser um exemplo cabal de como algumas questões como a pandemia colocam desafios e o historiador ou quem está fazendo uma pesquisa de campo repensa suas fontes. Inicialmente, a história oral, as entrevistas com as lideranças tinham um papel central, continuam tendo, mas como a Kelly comentou, as dificuldades colocadas pela pandemia fizeram com que outras fontes ganhassem importância. Daí o espaço da legislação. Daí a Kelly tem acompanhado a imprensa paraguaia, como que as comemorações do Dia da Cultura Afro-Paraguaia são comemoradas, são divulgadas pela imprensa. A programação dos festejos também tem tido particular importância na pesquisa da Kelly, mostrando essa necessidade de adaptação. Porém, mesmo com as dificuldades, o contato com as comunidades tem ocorrido, ainda que com limitações, as redes sociais, os aplicativos têm proporcionado que esse contato permaneça de alguma forma. E a pesquisa da Kelly remete ao que eu coloquei no início, que é uma oportunidade de descobrir ou redescobrir o Paraguai. Há grande desconhecimento sobre as populações afro-paraguaias no Brasil, mas também no próprio Paraguai. Historicamente, no Paraguai, quando se fala em população afrodescendente, existe uma forte associação, inclusive com os brasileiros. Algo que vem, por exemplo, desde a Guerra da Tríplice Aliança. No século XIX, marcado pelo racismo, soldados brasileiros, governantes brasileiros, eram tradicionalmente representados como negros em jornais paraguaios, naquela disputa entre os dois países. O próprio Stroessner, já durante o período da ditadura, se referia aos brasileiros como os cambá, que é o termo em Guarani para se referir aos negros, mostrando como um dos desafios dessas populações por reconhecimento no Paraguai é que afrodescendente no Paraguai muitas vezes é associado com o Brasil e não com o Paraguai. Então a pesquisa da Kelly é mais um exemplo dessa oportunidade de descobrirmos ou redescobrirmos o Paraguai que temos a felicidade de ter nas pesquisas do IELA. Agradecendo aos três pelas apresentações, abrimos para algum comentário, alguma pergunta, alguma sugestão. Sim, a Laura faz uma pergunta para a Letícia e o Valdson. A Laura gostaria de escutá-los um pouco mais sobre a metodologia de pesquisa que vocês utilizam
respondendo, mas Kelly, por favor, a professora Laura pergunta como você pretende adaptar a metodologia por conta da pandemia. Deixa eu só verificar. Sim, a professora Laura também pergunta que aspectos da interdisciplinaridade vocês destacariam em suas pesquisas. E acho que a gente pode aproveitar então as perguntas da professora Laura sobre a metodologia da Letícia e do Valdson, como a Kelly pretende adaptar e a questão da interdisciplinaridade. Aí na sequência, Aníbal, acho que sim, acho que temos tempo para fazer uma pergunta, mas acho que podemos começar com essa rodada da professora Laura. Podemos seguir a ordem, Valdson, Letícia e Kelly. Sem problema, estão me ouvindo? Sim, Valdson. Primeiro, agradecer os comentários do pessoal, estou vendo aqui. A respeito da metodologia, o que foi feito, o jornal, o Globo, ele disponibiliza um acervo digital, que se chama Acervo Globo, ele fica disponível online. Ele tem um custo, mas ele é liberado para os assinantes do jornal. E o trabalho que foi feito foi o de busca nesse acervo dentro das notícias, das matérias que tinham sobre o tema, que também foi um outro aprendizado, porque dentro desse acervo tem um vocabulário controlado, no caso, você busca por palavras-chave, e aí, conforme a pesquisa foi se desenvolvendo, a gente foi tendo acesso a outros materiais, outras leituras, uma referência bibliográfica, às vezes por nomes. A gente foi aprendendo também a como definir as palavras-chave para conseguir a busca. Um exemplo bobo. Quando começou a pesquisa, eu vou ser franco, achei que não ia ter grande material sobre ela. Por pensar, até mesmo um erro meu por pensar que seria uma ponte periférica, enfim. E lembrando que tinha tantas outras questões naquele contexto, a gente sempre imagina, acho que vou ter alguma coisa, mas não vou ter tanta coisa substancial. Daí eu lancei no primeiro dia, assim, sem nenhuma base de leitura nem nada. O nome Ponte da Amizade veio bastante material, mas muito pouco sobre o período do recorte que a gente tinha definido. E esse material que tinha aparecido, normalmente era da sua inauguração. Daí eu fiquei, nossa, acho que a gente vai ter que trabalhar só com as aberturas, né? Com as inaugurações da ponte. Daí tinha uma coisa ou outra. Eu digo, a gente vai ter que talvez mudar um pouquinho o foco. Daí depois, conforme a gente foi lendo, aí eu me dei conta de uma, sincero, uma bobeira, uma bobagemzinha pequenininha, mas já é um bom exemplo como esses detalhezinhos fazem a diferença, de que o nome Ponte da Amizade é um nome pensado ou proposto no final da sua construção. Então, ao longo do processo, ela vai sendo chamada de várias formas. No início da obra, é muito mais destacado, por exemplo, a rodovia Coronel Oviedo, que seria a rodovia que ligaria o Paraguai com o Brasil e depois com o Paranaguá. Depois da discussão e da construção da rodovia, se fala, a gente vai precisar fazer uma ponte, daí se chama Ponte sobre o Rio Paraná. Então, daí a gente é uma nova palavra-chave que a gente precisa se destacar, se separar para trabalhar. Depois começa a ser chamada de Ponte Brasil-Paraguai. E assim vão tendo outros nomes que vão se destacando. Daí, conforme a gente vai se apropriando também, um outro critério foi começar a buscar pelas autoridades. Então, matérias que tivessem relação com os presidentes, por exemplo, o J. Juscelino Kubitschek e os Stroessner, de encontro entre eles. Depois, a busca por quais eram os chanceleres das épocas de cada período, de cada governo. Daí a gente vai construindo um vocabulário controlado que foi mais ou menos definindo e ajudando a gente a buscando material. E conforme a gente ia buscando mais essas palavras, a gente ia conseguindo encontrar mais outros
materiais, outras reportagens, às vezes de um encontro entre os dois, e tinham declarações sobre as obras, sobre o andamento das obras, enfim. Num segundo momento, já de posse dessas reportagens, no trabalho mesmo de análise, daí para construir a metodologia de análise, praticamente foram utilizados dois autores. O primeiro é o Roger Chartier, que nos dá um embasamento sobre a ideia de representação e tudo mais. E um segundo autor foi o Robert Dalton, que também é um segundo historiador que trabalha muito a questão de imprensa, de pesquisa em cima de periódicos, especialmente. E a respeito de relações internacionais, para entender um pouco melhor esse contexto que eles estavam implicados, a gente acabou indo um pouco mais pelos clássicos, em especial cito aqui o Doratiotto, nas suas obras sobre Brasil e Paraguai, alguns autores paraguaios também, como Frank Moura, que analisam um pouco das relações bilaterais, as relações paraguaias, a Melissa Bisti, se não me engano assim a pronúncia, não lembro, desculpem. Também um outro autor que também discute um pouco essa ideia de relações internacionais. E indo já para a segunda pergunta, no caso da professora, a relação, como eu encaro a interdisciplinaridade, a princípio, primeiro a gente tenta pensar a ponte enquanto um objeto mais amplo, assim, de discussões, de significados e tudo mais, no caso, né? Pensamos também uma ideia de conjunto de outras disciplinas, no sentido de tentar fazer um exercício com algumas ideias de ciência política, outras ideias de relações internacionais, alguns conceitos aos quais eles trabalham, eles utilizam, que não, até por conta do tempo a gente não pôde aprofundar um pouco mais, trazendo essas relações com outras áreas, mas também no sentido de pensar a interdisciplinaridade no momento em que eu foco o meu objeto. Então, buscando essas outras referências, esses outros olhares, para na hora de tentar olhar esse objeto, tentar analisá-lo de outros aspectos, ajudando na hora da construção do texto. Não sei se eu cheguei a responder ao que a professora queria, se eu consegui ajudar um pouquinho mais a esclarecer, mas aí vamos conversando. Excelente? Ah, ok. Podemos seguir? Não sei como é que a gente está de tempo. Por favor, Letícia. Em relação às fontes, aos livros, né, levando em consideração as parcas informações que se tem sobre essas publicações, a gente utilizou muito a ideia de materialidade dos livros, trazida por Chartier, que nos fala que a própria materialidade da obra nos dá muitas pistas, muitas indicações. Eu fiz diversas durante esses anos de pesquisa, mesmo da monografia quanto do mestrado. Eu fiz algumas viagens à Assunção para tentar fazer algum levantamento de mais obras ou até de mais informações sobre a publicação dessas obras, mas realmente a gente não encontrou muita coisa. E então a gente acabou se utilizando dessa ideia de Chartier. Seria basicamente isso, Paulo. Kelly? Respondendo às questões da professora Laura, né, como o Paulo também já tinha comentado no final, a metodologia ela se com as entrevistas disseminadas, só que mudou um pouco a plataforma, né, que utilizou os meios digitais. Alguma análise da imprensa, que na minha fala eu não coloquei, que desde 2018 a Secretaria Nacional de Cultura do Paraguai está desenvolvendo Semana Afrodescendente. Então foram 2018 e 2019, né, onde saíram várias matérias, e 2020, no dia 23, teve uma live esse ano sobre o tema. Então essas matérias na imprensa estão aparecendo, principalmente após 2018, com a presença da Secretaria da Cultura, e antes você consegue encontrar vários vídeos de YouTube, dos festivais, porque o Festival São Baltazar de Camaquá, ele aparece no calendário de turismo de Assunção. Então tem parceria com outros artistas. No Cambaquá você percebe várias matérias sempre voltado à cultura.
mas a pesquisa continua. Quero continuar com um pouco de história oral, agora com a abertura da fronteira, que antes da fronteira fechada estava como se fosse uma barreira para mim, que pesquisadora brasileira, pesquisadora e não conseguia acessar. Eu pretendo fazer mais visitas em 2019, no dia 23 de setembro, nas programações da comunidade. E acredito que seja isso, continuar esses contatos que eu já tenho. Já tenho algumas entrevistas, pretendo realizar mais algumas para complementar. E fazer análise, a Convenção do Portelli, da história oral, para trabalhar um pouco dessa subjetividade, essas relações entre os grupos. E a interdisciplinaridade, comentada vem de uma área de turismo, então, no início foi um pouco mais difícil para se adaptar, porque trabalho história oral, estudos culturais, história cultural, vários pontos ali para trabalhar identidade e memória, mas acredito que foi tranquilo e no trabalho isso pode ser percebido, né, essa interdisciplinaridade entre vários pontos da pesquisa. Maravilha, Kelly. Newton, o nosso teto seria que horário? Até às 20 horas, Paulo. Mas tudo Ok. bem se precisar mais de 5 minutinhos. Então vamos passar 5 minutinhos, então. Muito brevemente, Valdson e Letícia, se vocês me permitem, e ainda continuando a resposta à Laura. Uma preocupação, Laura, com a pesquisa do Valdson, foi não tratar o jornal apenas como fonte de informações. Mas a gente também teve a preocupação de tornar o jornal um objeto da pesquisa. Um dos motivos é que nos estranhava, porque um jornal que, por exemplo, fez oposição ao Juscelino Kubitschek mostrava tanto entusiasmo com a construção da Ponte da Amizade. Pesquisando sobre o jornal, pesquisando sobre as relações que este jornal tinha, a gente chegou às vinculações do Globo com as grandes empreiteiras do período. Então, essa preocupação o Valdson teve de não tratar apenas como fonte de informação o jornal, mas também de problematizá-lo. A Letícia, sobre a questão da metodologia, a Letícia já respondeu bem sobre a materialidade, que nos deu muitas pistas e informações. Eu gostaria apenas de completar um pouco a questão da interdisciplinaridade. A pesquisa da Letícia, ela fez um diálogo, inclusive, com história da arte e comunicação. Nós nos deparamos, por exemplo, que essas capas que colocam o Stroessner em destaque podem ser inseridas em uma história de longa duração que remete às origens da própria história do busto como representação humana. Busto e perfil, muitas vezes associado justamente às grandes conquistas e logros de governantes, de imperadores antigos. Nós tivemos uma oportunidade também de ter contato com uma dissertação da área de comunicação social e relacionava a foto em busto às capas de revistas de celebridades nos anos 60 e 70, o que coincidia com o período da publicação da biografia. Então, o contato com a história da arte e a comunicação social também permitiu olhar essas biografias, olhar as capas delas, para além do personalismo que elas representam, do personalismo na figura do Stroessner. Tentando aqui passar pelas perguntas, vamos lá. O Aníbal, o Valdson, pergunta sobre como apareceu o tema da política pendular no seu trabalho, ou em quem você se baseia especificamente. O professor Mário, que também nos honra muito a presença por toda a sua trajetória em Paraguai, em Guarani, pergunta se vocês perceberam algum preconceito, acho que ele continua, preconceito do olhar brasileiro sobre o Paraguai ou
os paraguaios nas pesquisas, na bibliografia, enfim, que vocês lidaram. O professor Aníbal faz, Letícia, uma observação importante, no sentido de que o que o Stroessner faz com o revisionismo é utilizar, né? Utilizá-lo. Um movimento esse que já vinha particularmente do Oleari, que você conhece bem. O Aníbal, Kelly, também te coloca que existe uma população negra no Paraguai na zona de Altos, uma população próxima ao lago, que se formou a partir de ex-soldados brasileiros. E, de alguma maneira, Salles se refere em seu livro sobre Paraguai. E aí ele pergunta, você vai se concentrar só em Tambaquá? Pensou em outros núcleos? Isso, aí ele completa, tem uma relação direta com as relações Paraguai e Brasil. O professor Aníbal também complementa como que vocês sentiram Paraguai ao longo de suas pesquisas sendo brasileiros. A gente está falando aqui em descoberta, em redescoberta. Eu acho que é um pouco nesse sentido a pergunta do professor Aníbal. Muito bem, e aí acho que encerramos. Por favor, que vocês puderem complementar dessas últimas colocações, a gente agradece. Podemos seguir a mesma ordem. A primeira pergunta do professor Aníbal sobre a política pendular, ela aparece no início da dissertação, na ideia de ajudar na contextualização do início das obras, tentando explicar um pouquinho dos motivos que levaram ao processo de reaproximação entre Brasil e Paraguai, porque eles começam distantes, que não é a questão do pêndulo, né? A gente tem nas décadas anteriores um distanciamento dessas relações para uma reaproximação. Então, a ideia de contextualizar, tentar mostrar um pouquinho o que estava acontecendo no entorno que levasse a essa construção da obra, e é um conceito muito utilizado pelos autores paraguaios para discutir esse primeiro período. Volto a referir, é um conceito que a gente vê muito na obra do Frank Moura, em duas obras que eu tive a possibilidade de ler dele, é citado esse exemplo, de uma segunda autora, a Melissa, eu acabei de comentar o sobrenome dela, mas acabou me fugindo do meu sobrenome, me desculpem. Depois nas referências eu busco e repasso a vocês. Bicho. Que também, isso, obrigado, Paulo. Que também utiliza esse conceito para estar discutindo melhor essa visão pelo lado paraguaio das relações paraguaias. A segunda pergunta seria sobre preconceitos, mas eu fiquei na dúvida, seria o meu preconceito, preconceitos das fontes, eu acho que seriam os dois casos, não é? Pelo que eu entendi. No caso das fontes, na visão dos jornais, especialmente de alguns jornalistas, assim, a gente tem dois jornalistas que têm uma produção maior nesse período. O primeiro é um chamado Holmes, que é algumas citações que eu cito, que eu coloco, e outras reportagens não se tem nome, é assinado pela editoria, pelo editorial, enfim. Nesses casos, acho um exemplo que eu citei, acho que a gente pode até pensar como um ponto de preconceito, é sempre essa visão do Paraguai enquanto segundo plano, enquanto um parceiro secundário, ou então um parceiro abaixo das pretensões ou do que seria esse ideal brasileiro. O Brasil e as reportagens, os autores sempre se colocam nessa ideia do Brasil estar ajudando, do Brasil estar possibilitando o que o Paraguai faça. Desde que essa ideia de que o Paraguai siga esse caminho já traçado pelo Brasil. Nunca é uma relação, digamos, horizontal, sempre vista de uma forma vertical. O Brasil dando as orientações e indicações, com o Paraguai seguindo e acompanhando. A respeito de preconceito pessoal, que eu também, se não me engano, foi uma outra pergunta que eu vi aqui em cima,
enfim, é uma situação bem complicada. A gente fica, eu devo admitir, um pouco com receio no início da pesquisa, em alguns momentos, porque você tende a ter um olhar diferente. No meu caso, apesar de ser extremamente contrário ao governo Stroessner, você tem um olhar, eu tinha no início um olhar, você acaba sempre puxando um olhar de mais compaixão para com o povo paraguaio, para com as populações paraguaias, em vez de tentar manter esse sobrepairamento, ou esse olhar, essa visão, pelo menos um pouco mais crítica. É um exercício, é uma questão bem complicada e também, mas é um exercício constante no nosso próprio olhar de ficar tentando evitar sempre essas visões distorcidas. Paulo? Obrigado, Valdson. Letícia, por favor. Em relação à observação do Aníbal sobre a utilização dos pressupostos do revisionismo histórico pelo Stroessner, sim, o revisionismo, na verdade, inicia logo no período após a guerra como um movimento de contradiscurso e no período próximo à guerra do Chaco, em um processo de uma busca por valores nacionais, ele acaba se expandindo, se tornando um movimento muito abrangente e posteriormente é utilizado por muitos setores, e eu creio que é mais aprofundado por Stroessner durante o seu período do seu governo. Em relação à outra pergunta do Aníbal sobre as nossos sentimentos, como eu me senti durante a pesquisa, como sendo brasileira, acho que a gente que vive aqui na região de fronteira, tão próximo do Paraguai, tão próximo da Argentina também, mas ao mesmo tempo muito longe. Após iniciar essa pesquisa com o Paraguai, eu venho me sentindo um pouco mais próxima dos vizinhos. E é isso, Paulo. Kelly, por favor, Kelly. Sim. Em relação à pergunta do Aníbal sobre Altos, né? A princípio, Altos é uma das comunidades que eu vou trabalhar, mas eu também não vou ficar somente em Cambaquá. Pelo motivo dos dois trabalhos que eu encontrei, uma dissertação e um TCC falando sobre os afrodescendentes, trabalharam somente o grupo Cambaquá, o grupo de balé antigo, que um dos focos da visão se alterou, né, para buscar outras comunidades, que daí ela vem com o grupo em Cambaquá, mas é outro grupo, formado em 2012, São Baltazar, e trabalha também com as outras comunidades citadas, lá do Emboscada, Cambacoquê e Rosado de Tobati. Cambaquá, Cambacoquê e Emboscada você sempre encontra nas referências. Rosado de Tobati e Lauriti, não, que são comunidades que não são organizadas politicamente, elas não têm grupo de dança, não têm associação. Então, nessas duas comunidades, o contato sendo mais difícil, as entrevistas com as listas também, conseguir abertura através de um ativista paraguaio, porque sozinha não teria abertura, né? Os contatos com a prefeitura, eles são completamente fechados, mas aí pretendo trabalhar mais essas 4 comunidades. E em relação ao preconceito, na comunidade, eu não senti preconceito quando eu fui presencialmente, mas antes, quando eu era só por redes sociais, alguns contatos telefônicos, eu percebia certa resistência, sim, por falar que é pesquisadora, que é brasileira, querendo saber o que eles consideram, o que eles acham que representam a comunidade. Então, eles se fecham um pouco. Mas a partir do momento da abertura, bem compreensivos, explicam, sabe, têm paciência e tentam auxiliar, né? Colocar o que eles sabem mesmo, a não ser as pessoas, os mais idosos, né? Algumas comunidades que a memória mesmo da comunidade está com elas, aí com ser mais restrito na não forma inicial, fica um pouco mais complicado, mas essas eu ainda pretendo fazer durante a entrevista. Obrigado, Kelly. Então, pelo adiantado da hora, a gente agradece a todos e a todas pela presença, por nos acompanhar até aqui, pelas participações.
Um agradecimento especial a Kelly, a Letícia, o Valdson, por dividir conosco as suas pesquisas. Quanto ao público, eu também gostaria já fiz alguns agradecimentos, agradeço a todos, mas gostaria de registrar a presença da professora Paulette, que é minha amiga de longa data, desde os tempos da Universidade Federal do Tocantins, e um agradecimento especial a Eurocil. A Eurocil foi a minha primeira orientanda, juntamente com o Paulo, de iniciação científica aqui na Unila. A Eurocil é paraguaia, e a Eurocil teve um papel fundamental para que o meu interesse em Paraguai continuasse. Então, eu também fico muito feliz de contar com a sua presença, Eurocil, e deixo um grande abraço. Então, uma boa noite a todos, espero que possamos ter outras oportunidades, e vocês sabem como nos procurar através dos meios da Unila, para que a gente continue dialogando e conversando. Uma boa noite e muito obrigado a